Bora lá, né, galera? Bora lá, porque hoje é mais uma. Hoje nós vamos entregar o que nós temos de melhor. E o nosso objetivo é impactar vidas, é entender que todos os dias nós estamos pronto. Pronto para quê, Enes? Pronto para escrever mais uma história. Mais uma história que será contada no futuro. E principalmente entender que nós podemos ser muito melhor. E é esse, né, o nosso objetivo. É isso que eu estou fazendo todos os dias, pagando o preço. Mas você que está aí no Instagram, vamos pegar esse aviãozinho, galera, vamos juntos? Pegar esse aviãozinho e vamos convidar a galera, né, para essa live. De manhãzinha já, tocando pau, fazendo a coisa acontecer. Aqui, ó. Tô mandando pra galera aqui, ó. Galerinha que tá na frente. Bora pra cima. Ó, enviei aqui para mais de 10 pessoas. Você que está no YouTube também, se inscreve no nosso canal. Aperta o like ou aperta o dislike, né? O dislike é se você não estiver curtindo, você pode apertar o dislike. E coloca o sininho aí, né? Porque o sininho, na verdade, é para alertar você os dias das nossas lives, os dias dos vídeos que vão ser postados aí. Então, já coloca já esse sininho aí também para você já ficar já, né, com o seu cronograma. E alerta aí dos nossos vídeos. Já iniciamos essa manhã, galera, da quinta-feira, já a todo vapor. Me faz lembrar, eu fazendo uma retrospectiva, quando eu iniciei, né, no mundo dos negócios, um pouco mais de uma década, onde eu dormia pouco e ficava mais na ativa, né? Por quê? Porque eu estava naquela vibe ainda de início, né? E o início nós sabemos que esse assunto que eu vou falar aqui agora é um assunto onde as pessoas, na verdade, não querem, né, passar por elas. E muitas vezes, quando passa, eles jogam a toalha, que é o quê? O fracasso. E o fracasso é um momento onde você, infelizmente, não vai ter pessoas que vão acreditar em você. A maioria das vezes você vai ser criticado. A maioria das vezes, se você não tiver persistência, se você não tiver resiliência e se você não tiver um foco de verdade, você, infelizmente, vai desistir. E existe, né, pessoas que hoje poucas pessoas conseguem passar pelo fracasso. E que todas elas enfrentam esse fracasso, porque o fracasso ele realmente vai vir para todos. Para todos. Agora, uma coisa você tem que entender. Um empilhamento de fracasso leva você no seu alvo. Ou seja, se você quiser chamar isso de sucesso, né, leva você todos os dias subir um degrau. E é por esse motivo que eu estou aqui. Wendel, mas você é muito louco, cara. Você vai ficar fazendo aí, né, vídeos, live, né, acordar 5 horas da manhã, você que tem seus objetivos, você que tem aí o seu trabalho, tem que colocar sua energia em outros negócios, né? Eu entendi que eu tenho que começar, eu tenho que fazer. E o fracasso faz parte, né, de você começar. O fracasso faz parte de você entender que é um momento onde realmente não é aconchegante. É um momento onde, né, muitas pessoas falam que você está sendo jogado num buraco, na vala. É um momento onde realmente você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e você vai estar, né, a maioria das vezes sozinho. Wendel, mas por que sozinho? Porque o fracasso, as pessoas não vão dar valor no seu fracasso. As pessoas não entendem o seu fracasso. E se você não entender seu fracasso, se você não tiver uma visão clara de futuro, se você não tiver um foco,
Eu confesso para você que isso vai te desmotivar. Isso vai fazer com que você vai desistir no meio do caminho. Ou talvez você nem vai tirar do papel. Por tão grande esse fracasso. E que é hoje, né, tá assolando aí 95% das pessoas hoje no planeta. Elas não estão conseguindo sair da onde está, tira do papel, inicia, desiste, outros nem tiram. E eu confesso para você, fazendo uma retrospectiva na minha vida, o primeiro fracasso que eu me lembro, o primeiro fracasso foi quando eu tive uma família destruída. Qual foi minha família destruída? Minha família 1, porque nós temos a família 1, 2 e 3. É a base de tudo. Quando eu tinha apenas 7 anos de idade e meus pais se separaram. Esse foi o primeiro fracasso. Fracasso ainda criança. E depois eu fui entender por que eu fiquei tanto tempo, né, conforme vocês que acompanham meus vídeos, né, sabem da minha história. No Instagram eu falo muito bem sobre isso. Aliás, no YouTube eu tenho história, né, falando sobre isso. E, Wênis, por que você está contando aí da sua história? Porque você tem que entender, né? Porque de repente você hoje pode estar passando por um fracasso e por esse motivo você desiste. Você talvez não tem força, não tem ânimo para passar por esse fracasso. E eu com 7 anos, sem saber o que era fracasso, eu estava enfrentando um fracasso. E para mim foi de grande valia, porque você só vai realmente ser bom, você só vai realmente ser aprovado se você estiver na prova. Se você realmente, se você for fazer um concurso hoje, você vai ter que passar por uma prova. Qualquer coisa que você for fazer, você vai ter que fazer uma prova. E essa prova significa o quê? Se você vai ser aprovado ou não. Então, eu com 7 anos, eu não sabia que era fracasso, mas eu estava enfrentando um fracasso. E esse fracasso me atrapalhou em várias áreas da minha vida. Atrapalhou eu nos ensinos, na escola, né? Atrapalhou eu em várias coisas na minha, né, vida de criança, depois de adolescente, depois de adulto. E por esse motivo que eu falo lá que realmente eu fiquei aí mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas preso no passado, preso de não conseguir atravessar o deserto. E o deserto não é feito para você ficar, é feito para você passar nele. E é por esse motivo que hoje, dia 4 de julho de 2024, eu estou aqui com toda a pressão, nós vamos aumentar mais ainda. Nós estamos toda terça e quinta-feira fazendo live todos os dias. Para que, Wênis, se você está fazendo live? Qual que é o seu objetivo agora? Meu objetivo é ser fracassado. Meu primeiro fracasso agora, nesse episódio, nessa fase que eu me encontro, é estar aqui. É estar aqui no YouTube, é estar aqui no Instagram, é estar em várias plataformas para me levar essa mensagem. Essa mensagem de que você consegue sair da onde você está. Só basta você, na verdade, ter seu foco, coragem e buscar onde talvez você não tenha, ou você não encontrou. Eu disse uma frase que ela é muito importante. Quem não sabe o como, busca o quem. E o quem é experiência. Você está comprando experiência, porque aonde tem 2 ou mais, eu estarei neste lugar. Quem que está aqui nesse lugar? O todo Criador, porque nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Então entenda isto, tá? Galera, vamos aí, você que está no YouTube, vamos compartilhar essa vídeo, essa live, tá?
Compartilhar como? Você vai pegar aí, ó, embaixo tem aí, compartilhar, compartilhe, manda para pessoas, pega o aviãozinho para você que está no Instagram, aperta esse aviãozinho, vamos embora apertar esse aviãozinho, vamos, na verdade, levar para mais pessoas. Hoje eu estou aqui doando do meu tempo, e meu tempo é um dos maiores ativos, assim como o seu tempo também é um dos maiores ativos. Então, o nosso objetivo é o quê? É realmente, né, impactar vidas. E por esse motivo eu estou tirando meu tempo. E você também pode fazer isso. Apertando aí no aviãozinho, você que está aqui no YouTube, né, apertando like, apertando dislike, compartilhando, acionando o sininho e se inscrevendo no nosso canal. E o assunto hoje é um assunto que, confesso para você que a maioria das pessoas muitas vezes passam e não conseguem enxergar lá na frente que se você conseguir passar, você vai sair mais forte. E a maioria das pessoas estão construindo casa na areia. Porque o fracasso, na verdade, é o momento de você fazer uma base forte. E a grande verdade é que muitas vezes você está no buraco, né, jogar você numa vala, é ali que você vai colocar, ali que você vai enraizar, ali que você vai ficar forte. E o exemplo que eu quero trazer para você é do bambu chinês. Ele vai crescer para baixo, ele vai fortalecer e depois ele vai sair para cima, porque depois, quando as pessoas vê que ele está, né, subindo, elas não vão conseguir enxergar que para ele subir fortemente, ele teve que realmente, né, primeiramente, passar por quê? Por momentos difíceis, aonde ninguém iria conseguir enxergar isto. Então é por esse motivo que eu estou trazendo para você, né, essas experiências. Wendes, que experiências é essas? Experiências de fracasso. E depois disto, né, depois de, conforme eu estava falando lá atrás sobre a questão de com 7 anos de idade, começou meu primeiro fracasso. Depois 20 anos no deserto. E depois foi uma virada de chave. Uma virada de chave de quê, Wendes? Então você vai evitar todos os fracassos, você não vai ter problema, você não vai ter obstáculo? Muito pelo contrário. Aí que vai aumentar mesmo a pressão, aí que vai aumentar os obstáculos, aí que vai aumentar as barreiras. Só que tem uma questão. Quando você tem clareza para onde você vai e que não é como, né, aquela história do País da Maravilha, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, aí você está pronto já realmente para partir para a guerra. Aí você está pronto para dizer para você mesmo, eu sei aonde eu vou, e eu estou pronto realmente para enfrentar esse fracasso, porque o fracasso ele faz parte do jogo, ele faz parte para você todos os dias subir pelo menos um degrau através de um fracasso, que o fracasso é um empilhamento de fracasso que vai levar você ao sucesso. É aquela máxima, você pode errar 1000 vezes, nunca as mesmas coisas. Então você vai aprender com fracasso, errando. E quando você evita, que você queira evitar, né, o fracasso, infelizmente você está evitando ter experiência. Porque você só vai conseguir realmente chegar onde você tem e almeja chegar quando você tem repertório. Você tem que criar várias experiências. Wendes, me dá um exemplo aí de fracasso, né, na sua vida. E eu não vou dar exemplo para você só da minha vida, mas eu vou te dar exemplo de vários homens que conseguiram, né, seus objetivos com muito fracasso. Exemplo, eu cheguei em Caldas Novas com R$ 700 no bolso e duvidado, as pessoas criticando, dizendo que eu não iria conseguir, mas antes disso eu saí daqui e fui morar na Europa. E o meu objetivo lá era o quê? Era buscar um resultado financeiro. Só que eu saí, me endividei, tirei dinheiro do banco, peguei limite cheque, paguei minha passagem, fui para a Europa, fiquei 3 anos lá
e infelizmente tive que voltar com a mão na frente ou tá atrás. Mas, Wenders, o que você ganhou lá 3 anos na Europa? Experiência. E você sabe o que gerou essa experiência? Gerou esse momento que eu estou aqui agora. Sabe o que é isso? Repertório. Sabe o que é isso? Storytellers. O que eu estou trazendo para você aqui agora? Estou trazendo para você uma história. Uma história de quê? De superação. E todos nós temos história de superação. Claro, né, que querendo ou não, você vai passar pelo fracasso. Seja o fracasso que você vai superar, seja o fracasso que você vai desistir, que você vai jogar a toalha. A pergunta para você que está aí no Instagram, ou para você que vai ver essa live, qual que é a história que você está vivendo hoje? Você está vivendo uma história de fracasso onde você escreveu um storytelling, onde você entendeu que este realmente é um estilo de vida, ou você, infelizmente, jogou a toalha? Você parou para pensar que todos nós, para nós vencer, você precisa de bater na porta? Você já viu falar aquela palavra, né, dos antigos ali, que diz que cavalo arriado não passa 2 vezes na porta? E aí? É um momento de você refletir, tá? É um momento de você agora olhar para você mesmo e falar assim, por que esse louco está aqui falando tantas coisas para mim? É porque realmente eu tive experiência. E quais experiências, Wenders? Todas elas foram um fracasso na minha vida. Só que, qual que é a diferença? É que eu sempre busquei um fracasso novo. Ainda que ele durou um tempo. Mas eu sempre buscava um fracasso novo. Wenders, me conta mais outro fracasso da sua vida. Eu já contei para você que o primeiro foi com 7 anos de idade. Depois eu falei para você que eu fiquei 20 anos no deserto. Depois eu falei para você que foi uma virada de chave para mim. Porque quando eu olhei para minha base familiar, eles vinham de geração em geração sendo destruídos. Família destruídas, financeiramente destruídos, em todas as áreas da vida. Então esse foi o meu primeiro fracasso. Entender que se eu quero mudar essa geração, tem que começar em mim. Foi a primeira chave que eu tive. A responsabilidade é minha, não é dos outros. Eu não tenho que ficar colocando culpa nos meus pais, porque eu sou filho de pai separado. Eu não vou ter que colocar a culpa nos meus pais, porque minha mãe, na verdade, não teve uma formação e não buscou, na verdade, né, isso, porque ela foi travada lá atrás. E aí ela teve que ir para quê? Pro o que desce. E o que deu para ela foi o quê? Ser gari. Eu não vou, na verdade, ficar colocando culpa no meu pai que deixou a minha mãe, abandonou a sua família, deixou, né, os filhos pequenos e, infelizmente, né, não teve essa visão de que, primeiramente, é a base de tudo, é a família. Então, assim, foram vários fracassos. E depois o outro fracasso foi o quê? Eu automaticamente vir da Europa, chegar no Brasil e não ter alcançado o meu objetivo financeiro. E depois já o quarto fracasso foi eu vir para Caldas Novas com apenas R$ 700 no bolso e criticado, minha mudança dentro de um cadete, e eu ter que começar tudo novamente. E, né, infelizmente as pessoas não acreditam, porque no fracasso ninguém vai acreditar em você. E você tem que ter persistência, tem que ter resiliência. Para que, Wenders? Para eu poder estar aqui dia 4 de julho de 2024. Para estar trazendo para você uma palavra positiva, trazendo para você que realmente é possível. E aí eu posso, né, alencar aqui e trazer vários homens que não desistiram. Exemplo que eu quero trazer para você aqui, ó. Eu estou com um livro aqui. E recomendo para você ler esse livro. Pensa Enriquece. Napoleão Hill.
Pense Enriquece fala de vários homens de fracasso. Vários. E vou mais longe, eu posso falar para você também sobre o Manual do Fabricante, que é a Bíblia Sagrada. Ela fala de vários homens. Nós começamos de Abraão, que teve que entregar Jacó, aliás, retificando, Isaac. Depois nós podemos falar, né, de Isaac, também, que passou por provas de fogo. Depois podemos falar de Jacó. Depois nós podemos falar de Daniel. Depois nós podemos falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles não foram adorar ali o Deus estranho. E depois nós podemos falar de José, que foi vendido para o Egito pelos próprios irmãos, que queria, né, na verdade, degolar ele, e jogou ele na vala. E ele virou, na verdade, o quê? O cativeiro. Foi preso 13 anos. Nós podemos falar de várias mulheres que não poderiam ter filhos. Será que isso não seria um fracasso? E agora, né, nesse novo tempo, eu posso falar para você sobre o Pense Enriquece, que fala sobre quem? Sobre grandes homens, homens que fizeram histórias, que escreveram histórias de superação, mas que nenhum deles abaixaram a cabeça para o fracasso. Nenhum deles deixaram com que o fracasso falasse mais alto na vida deles. Nenhum deles jogou a toalha. Aí eu pergunto para você, Wenis, por que 98% das pessoas estão massacradas? Não conseguiram superar o fracasso. E está vivendo o deserto até hoje. Não conseguiu nem sair do deserto. Por que você está falando de gerações em gerações? Eu posso falar para você dos meus próprios pais, da minha primeira família. E aí nós não podemos ir longe. E essa geração, como que ela está? A geração mais Nutella. A geração que não aguenta problema. A geração que o primeiro sopro que dela cai. Por quê? Porque ela está fazendo casa na areia. E aí, Wenis, como é que você fala sobre isto? Tempos fáceis fazem homens fracos. Tempos difíceis fazem homens fortes. E é por esse motivo que eu estou aqui, dando a cara para bater. É por esse motivo que eu estou aqui tirando do meu tempo. Para quê? Para somar no seu tempo, para multiplicar no seu tempo, fazer você acordar. Fazer você entender que só você pode mudar esse quadro. Não adianta. Eu não vou conseguir fazer você mudar. Seus pais não vão fazer você conseguir mudar. Ninguém vai conseguir fazer você mudar. E você ainda está colocando culpa em Deus, porque Deus também não vai conseguir fazer você mudar. Mano, mas você está sendo muito hipócrita de dizer isso. Estou te falando a verdade. Não vai conseguir fazer você mudar se você não quiser. Essa decisão é sua. Ela é uma decisão pessoal. Primeiro, que até para você ver esse vídeo aqui, essa live, talvez você não vai estar aqui agora, mas você vai, né, ver essa live em algum momento da sua vida, você precisa de tomar uma decisão. Para você ouvir essas palavras, porque essas palavras, primeira coisa que você vai tomar um tapa na cara. E aí, porque você vai tomar um tapa na cara, você realmente vai ser egoísta, não vai ter coragem de enfrentar isto. É um primeiro fracasso, é ter humildade para aprender, ter um coração ensinável. Isso é a primeira coisa que você tem que aprender. E a palavra bíblica é muito interessante, fale com um sábio que mais sábio você fica. E se você falar com um tolo, mais tolo você vai ficar. Eu vou citar para você aqui, ó, do Pense Enriquece, o Thomas Edison. O que ele fez? Ele errou mais de 1000 vezes. Ele fracassou mais de 1000 vezes. Mas ele não desistiu. Vou falar do Henry Ford, que ele criou e sonhou com uma carroça sem cavalo. E o que era isso? Era o carro que ele imaginava ali, com motor
salvo me engano 1,8, alguma coisa assim. E aí o que ele fez? Ele foi tirar esse sonho do papel. E esse sonho do papel foi muito fracasso, muito fracasso. Outro cara que fala aqui, Napoleão Hill, sobre um cara que estava cavando, buscando ouro numa jazida. O que aconteceu? Esse cara furou. A hora que estava faltando 1 metro para ele chegar no ouro, ele fracassou. Wenders, que tipo de fracasso que esse cara fez? O fracasso de desistir, como você está desistindo todos os dias da sua vida. Esse é o pior fracasso que existe. Desistir. Ser covarde. Covarde que sua própria vida. Você que é medroso. Você que fica colocando culpa nos outros. Dos seus resultados. Você que fica aí com mimimi. Reclamando. Não entende que até se você desistir, chegando perto do seu foco, você vai ter que ser homem e mulher suficiente para levantar do tombo que você tomou e começar de novo. Foi o que esse cara fez. Aqui tem uma história que ele contou, que ele deixou o relato dele, a storytelling dele, que ele chegou e tinha tudo para ele entrar em depressão, tinha tudo para ele não seguir a história dele. Mas ele inventou uma nova história para ele, um novo fracasso. E aí ele vendeu essa jazida, esse próprio cidadão que eu estou contando a história para você. Ele vendeu a jazida para quem? Para um cara dono de um ferro velho. Esse cara foi lá, achou estranho todas as ferramentas, foi lá e pegou um engenheiro. O engenheiro foi lá e fez um projeto rápido. Falou, tá mais ou menos isso aqui. Vamos bater em cima. O cara acreditou, cavou 1 metro. Não sou eu que estou falando não. Pega aqui, ó. Ler. Pense Enriquece, para você do YouTube, para você do Instagram. Napoleão Hill. Ele conseguiu chegar no ouro. Você parou para pensar que você estava perto dos seus objetivos? Você estava perto de alcançar aquilo que você queria e você desistiu? E depois disso você perdeu sua força. Você perdeu sua força de iniciar novamente. Você abandonou. Quantas pessoas hoje estão abandonando seus sonhos, seus objetivos? Quantas pessoas estão matando seus sonhos todos os dias? Quantas pessoas nem tiraram seus sonhos do papel? É verdade, ou menos. Então, hoje é um despertar para você. É um despertar que realmente ainda dá tempo. Dá para você mudar esse cenário. Dá para você entender que se você realmente tomar essa decisão na sua vida, você pode mudar. Você quer mais fracasso ainda que de homens de sucesso? Eu vou falar para você de vários deles, né? Mas um deles que eu posso trazer para você é o menino lá do foguete, como é que é o nome dele? Elon Musk. Soltou vários foguetes aí e foi criticado, porque a hora que ele soltou, em poucos minutos ele estourou. Foi embora bilhões e bilhões de dólares. E hoje o homem está soltando foguete que dá ré. Mas quantos fracassos esse cara teve para ele chegar onde ele chegou? Então, o recado que eu tenho para você hoje, dia 4 de julho, nessa manhã de quinta-feira, é uma pergunta para você. O que você está fazendo da sua vida? Você está sendo persistente? Você está conseguindo passar pelos fracassos? Ou você, infelizmente, deixa a vida me levar? Está abandonando os seus objetivos? Você não está tendo coragem de passar pelos seus fracassos? Eu fiquei 7 anos trabalhando 20 horas por cada 24 horas. Enquanto as pessoas estavam curtindo, enquanto o cidadão estava indo para o aniversário, enquanto ele estava comemorando o churrasco,
enquanto ele estava de festinha, enquanto ele estava, na verdade, né, de prazer imediato, eu estava ali com o meu foco, com o meu objetivo. E eu confesso para você que eu alavanquei muito, eu cresci muito. Eu passei por 5 anos sentado na cadeira de uma faculdade de Direito. Eu saía de lá e ia empreender, ficava total sentado na cadeira de uma faculdade, juntamente com o empreendedorismo, 20 horas. E confesso para você que não foi fácil, porque no momento de fracasso, é o momento que as pessoas menos vai te dar moral. Porque, infelizmente, eles vão olhar para o seu resultado e você não tem resultado. Fracasso, você não vai ter resultado. Você não vai conseguir, na verdade, fazer com que as pessoas enxerguem esse resultado seu imediato. Então, esse é o despertar para você que você consegue sim. Que você consegue sair da onde você está. E é por isso que eu estou aqui, trazendo para você as minhas experiências, os meus fracassos, e que é possível sim você sair da onde você está. É possível sim você ter persistência e ter resiliência. É possível você enxergar uma visão clara de futuro. É possível você mudar, na verdade, a sua vida, a vida da sua família, a vida dessa geração, e acreditar em você, acreditar no seu projeto, e entender que o fracasso faz parte do jogo. Aqui, recomendo para você ler Fome de Poder. Fome de Poder, Ray Crocker. Esse cara teve vários fracassos, mas os fracassos dele, ele nunca desistiu. Sempre é cedo para você desistir e nunca é tarde para você começar. Esse cara aqui tem um exemplo disso, tá? Então sempre é cedo para você desistir do seu fracasso. Sempre é cedo. Sempre é cedo você desistir. Mas nunca é tarde para você começar. Você pode até falar assim, Ray Crocker realmente, acertou com 54 anos de idade. Muito pelo contrário. Ele começou, na verdade, a vida dele de fracasso antes dos 54 anos, 30 anos fracassando. 30 anos para chegar aos 54 anos de idade, conseguir fazer alguns bilhões de dólares. Então foi muito fracasso. Só que o fracasso é que levou ele a contar essa história. Hoje o nome dele está aqui. Fome de Poder. É dono de 35, até onde eu tinha olhado ali na pesquisa, 35 mil lojas no mundo. Que é McDonald's. Mas para isso ele teve que começar. Para isso ele teve que fracassar. E só deu certo para ele com 54 anos de idade. Eu pergunto para você do YouTube, eu pergunto para você do Instagram, o que você está fazendo? O que você está fazendo com o seu fracasso? Você não está conseguindo tirar ele do papel? Não está tendo força? Você está até iniciando ele, mas você está desistindo, jogando a toalha? Ou você está tendo a visão clara de futuro que você vai vencer um fracasso todos os dias diferente? Porque você vai ter que errar 1000 vezes. 1000 vezes, nunca as mesmas coisas. Então essa é uma pergunta para você. E não só uma pergunta, mas também uma reflexão. Uma reflexão para você hoje. Como que está a sua vida? Você está satisfeito com ela? Porque quanto mais você ser criticado, quanto mais você ser perseguido, principalmente por você mesmo. Porque tem uma guerra aí que é entre você e você. É uma guerra interna. E tudo para você começar, você vai ter que realmente arregaçar a camisa
e se auto-vencer. E a primeira pessoa que você vai ter que vencer é você. Se você vencer você, não vai ter guerra, não vai ter fracasso, não vai ter obstáculo que vai te parar. E eu confesso para você que eu demorei muito, mas muito para me vencer. Mas também confesso para você que hoje, todos os dias, eu tenho um fracasso novo. Todos os dias eu estou pronto para passar por uma prova, porque quando você passa pela prova é que você vai medir o seu termômetro, se você está pronto para passar para a nova fase ou se você ainda tem que ficar na fase que você está. Então é uma pergunta para você e uma reflexão juntas. Dá um mergulho para dentro de você, porque quando perguntaram para Cristo, aonde está o reino? Está ali ou está aqui? Ele disse, está dentro de vós. Os verdadeiros tesouros estão dentro de vós. Então o convite que eu tenho para você hoje, deixa de ficar colocando culpa nos outros, para de arrumar desculpas, para de ser um vitimista e dá um mergulho para dentro de você, porque o único culpado dos seus fracassos, dos seus problemas, dos seus obstáculos, dessa guerra que você está passando internamente, é você mesmo. Quando você parar de reclamar, quando você parar de ficar falando por que está dando certo na vida dos outros e não está dando certo na sua, e passar a entender e copiar o cara, modelar ele e ver o que ele está fazendo que você não está fazendo, que é esses caras aqui que eu estou te dizendo para você, Fome de Poder, que é outro livro que está aqui, ó, Pensa e Enriquece, que está aqui, ó, vou trazer mais outro para você, ó, Mente Milionária. Tem outro livro aqui, ó, que é bom para você, ó, Mais Esperto que o Diabo, Crenças Limitantes, que é essas crenças que estão te matando. Recomendo você ler esse livro, Pensa e Enriquece, aliás, do Napoleão Hill também, que é o autor é Napoleão Hill. Mais esperto que o diabo. Por quê? Porque você está todos os dias matando um sonho seu. Todos os dias você não sai do fracasso. O tombo que você está tomando hoje não é feito para você ficar nele. Tem pessoas que passam a vida toda, morrem e não saem do deserto. Wenders, o que tem a ver tombo com deserto? O tombo que você tomou, que você não consegue sair do deserto. O deserto é feito para você passar. Você pode até cair é seus fracassos, mas levanta o mais rápido possível. Isso vai fazer você crescer. Isso vai fazer você ser homem e mulher de verdade. E entender que nós estamos numa geração mais burra que tem, e mais fraca, e mais Nutella. E que você precisa fazer diferente. Os nossos pais passaram por momentos difíceis. E isto fez com que eles ficassem fortes. Essa geração é uma geração onde tem mais informação. Mas infelizmente, pelo motivo de estar tudo fácil, elas automaticamente estão fracas. E é por isso que eu estou aqui hoje abrindo essa live no YouTube, no Instagram, em todas as plataformas para te dar uma injeção de ânimo. E fazer você entender que é possível você crescer. É possível você mudar de fase. É possível você olhar para trás e dizer, putz grila, eu cresci muito. Como eu cresci. Como eu prosperei. Você sabe o que é prosperidade? Prosperidade é crescimento. Prosperidade até a natureza, até as árvores, elas prosperam. Elas dão frutos e frutos, sem contar. Sem você falar assim, dá 2 ou 3, que realmente esse é o meu desejo. Elas dão com abundância. Então começa você, na verdade, ser essa pessoa de todos os dias olhar para você e pegar a responsabilidade de dizer para você mesmo, eu posso, eu consigo, eu vou. E eu tenho visão clara de futuro. Eu vou conseguir passar por isso. Enquanto eu estou sendo fracassado, enquanto as pessoas estão me perseguindo, enquanto as pessoas não estão acreditando em mim, eu vou ser perseverante. Eu vou ser resiliente.
Eu confesso para você que eu fui duvidado há mais de uma década atrás. Filhos de um gari, filho de um catador de lixo, filho de pai separado, pobreza tremenda, pobreza de todas as maneiras, pobreza intelectual, pobreza financeira, pobreza espiritual, emocional. Mas eu confesso para você que eu tenho aprendido muito e alavanquei muito por mais de uma década. Com que, Wênus? Com muito fracasso. Aprendi no mundo dos negócios, escalando, aprendi, né, trabalhando aí, dando a cara para bater mais de 20 horas por cada 24 horas, aprendi conectando com novas pessoas, aprendi. Por quê? Porque eu abri meu coração para o aprendizado. Porque eu abri meu coração para ter um coração ensinável. Se você tiver um coração ensinável, você vai crescer. Se você tiver um coração ensinável, você vai ser todos os dias melhor. Se todos os dias sua melhor versão. Então, se o cara tá dando certo, não fica criticando. Começa a olhar para ele, fala: quantos livros que esse cara tá lendo? Quantos livros que esse cara tá lendo? O que esse cara tá fazendo que eu não tô fazendo? O que ele tá arriscando no mundo dos negócios que eu não estou? Por que eu estou ainda com essa visão de estabilidade? Estabilidade não existe. Por que você fica a vida toda trabalhando em outra empresa e nunca começa a arriscar no mundo dos negócios? Por que você não começa a questionar você? Com quem que esse cara está conectando que eu não estou conectando? Quais mentorias que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Por que você não começa, na verdade, a fazer perguntas para você? Quanto tempo que esse cara fica acordado que eu não fico? O que ele está fazendo nos momentos dele que ele está acordado a cada 20 horas? Por 24 horas, ele está 20 horas focado. Por que as pessoas estão no loop de ficar fazendo as mesmas coisas, como a manada? Bebendo, comendo, prazer imediato, festa, bebida e um monte de coisa, e assim vai. Chega final de semana a mesma coisa, meio de semana a mesma coisa. O que você fez para você desconectar de pessoas que não vai agregar valor em você? Você parou para pensar que as nossas vidas, nós somos as cinco pessoas que estão ao nosso redor? Tem pessoas que estão sugando a sua energia, fazendo você perder tempo, porque você não tem gestão do tempo, mas você tem gestão no tempo, no seu tempo. O que você está fazendo no seu tempo? Faz uma listinha hoje, pega um caderno e papel e faz uma listinha do que é que você está fazendo que não está agregando valor na sua vida. E agora você vai pegar uma outra paralela a ela e faz o seguinte, faz uma outra lista do que você pode fazer hoje para você realmente sair do quadro que você se encontra, do estado que você encontra. Porque o estado que você se encontra não define quem você é. Você é a imagem e a semelhança do Criador. Assim como está escrito em Gênesis 1:26. Você veio para dominar sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar e sobre todas as coisas. Você veio para reinar em vida. O que você está fazendo? Você está reinando em vida? Ou você está sendo um escravo? Um escravo de tantas coisas. Escravo de ser na verdade, né, acreditar que você tem que viver na estabilidade. Escravo de não entender que você está com crenças limitantes que estão te travando. Esse livro aqui, ó, recomendo para você aqui hoje. Põe na sua lista aí para você sair da onde você está. Mais esperto que o diabo. Você vai entender o que eu estou falando para você. O que está te travando. Ler esse livro. Eu sei que 98% dos brasileiros não gostam de ler livro. E você sabia que a mente próspera, uma pessoa altamente próspera,
uma pessoa altamente rica, ela ler livros. Identifica com algum. Começa lendo uma página. Se você fizer isso todos os dias, você vai sim sair da onde você está. Então deixa esse recado para você. Recado para você e um choque, uma reflexão, para você ver o que realmente precisa fazer para você sair do estado que você se encontra. E você que está aí no YouTube, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo, aperta esse sininho aí, ó, porque vamos estar agora gerando conteúdo toda semana. Toda semana vai ter conteúdo novo. Entenda que só você pode mudar o seu destino. Você do Instagram, só você pode mudar o seu destino. Você tem que entender o seguinte: se você não tomar essa decisão, se você não tiver o coração ensinável, e se você não começar a fazer perguntas, a arte de fazer perguntas, e a primeira pessoa que você vai começar a fazer pergunta é para você, o que está dando certo e o que está dando errado na sua vida. E o que você pode fazer para você sair da onde você está. Pega hoje caderno e papel e começa a escrever e faz uma lista. E tudo que for, na verdade, atrapalhar a sua vida, elimina da sua vida. Vira a página e vai para um novo capítulo. É sobre isso, tá? Eu vou abrir agora para algumas perguntas para a gente, esquentar aqui os motores. Então vamos lá. A Luna perguntou: como transformar um fracasso em uma oportunidade de crescimento? Luna, falei tanto aqui agora nessa live sobre fracasso. Eu falei que sem fracasso você não vai crescer. Se você não entender que o fracasso faz parte do jogo, infelizmente, você vai ter que jogar a toalha. Você vai ter que entender o seguinte: erra 1000 vezes, nunca as mesmas coisas. Então não tenha medo de fracassar. Só que tem uma questão: não demore, seja o mais rápido possível, passe por ela e vai para um novo fracasso. É a resposta até da pergunta do Carlos Eduardo, ele está aqui no chat. Então, é a próxima pergunta dele. Helena, ela perguntou assim: quais são os sinais que estamos no caminho do fracasso e como podemos reverter esse curso? Boa pergunta. O sinal do fracasso é o sinal da dificuldade. O sinal, na verdade, né? O sinal do fracasso é a dificuldade, a crítica. É um momento que realmente você vai passar sozinho. E eu posso te dar exemplo de vários fracassos. O primeiro fracasso é você mesmo. Quando você começa a colocar a culpa nos outros, nos seus resultados. Quando você vai sair da onde você está, de repente você vai sair de ser trabalhador na CLT para entrar no mundo do empreendedorismo. Ou talvez você pode estar em guerra emocional, talvez você pode sair de uma depressão ou com ansiedade do futuro. Ou até mesmo a história que eu acabei de contar aqui agora, eu ainda com 7 anos de idade, meu primeiro fracasso foi ver meus pais se separar. E eu fiquei 20 anos no fracasso, ainda criança. Então, sem entender o que era fracasso, eu já estava passando por fracasso. Então, se você entender desse modelo, realmente você vai alavancar, porque tudo é conhecimento, tudo é sabedoria. Eu havia falado aqui nessa live que eu estou contando hoje história, uma storytelling de superação, de grandes fracassos. Só que sem fracasso não tem como você crescer. Você tem que entender isso. Todo fracasso ele vem para tirar você do conforto, levar você realmente para um novo nível. E para isso você vai se sentir desconfortável. Porque tudo que for confortável, você está quentinho, está quietinho, não quer, está evitando os problemas, está evitando o risco, quer estabilidade que não existe. Então, enfrenta o fracasso. O fracasso faz parte do jogo, tá? Se você tiver coragem, realmente você vai olhar depois lá na frente, olhar para trás e dizer: que isso, eu consegui passar por mais uma. O Marcos Antônio perguntou: como não deixar o medo do fracasso nos paralisar?
Tinha uma empresa que quebrou na pandemia e desde então não consegui me reerguer. O que fazer nessa situação? Na verdade, você tem que entender o seguinte: a empresa não quebra. A primeira coisa que você vai ter que ter é um diagnóstico. A empresa não quebra, quem quebrou foi você. Quebrou emocionalmente. Por quê? Porque você não tinha gestão financeira, você não tinha seu emergencial e você não preparou para os dias difíceis. Porque na pandemia eu posso falar para você que várias empresas quebraram, mas não foram a empresa, foram os gestores das empresas que quebraram. Por quê? Porque estava vindo tampa-buraco, tampa-buraco. E não estava tendo o quê? Gestão financeira. Não estava tendo um emergencial, porque a empresa tem que ter um emergencial. Para que emergencial, Anderson? Eu vou te falar para você da pessoa física. Pessoa física, você tem que ter pelo menos 6 meses. Se acaso hoje você ficar sem trabalho, você tem que ter 6 meses de emergencial para você conseguir passar pela crise. A empresa, ela tem que ter no mínimo 12 meses de caixa bancando ela. Se caso não tiver, como essa empresa gerar faturamento. Então entenda que você precisa ter seu emergencial, você precisa ter gestão financeira. E o que aconteceu com você é que você realmente já estava mal com as suas finanças. Quando chegou com a pandemia, não foi só você. Foram mais de 70% de empresas quebraram. Mas quem quebrou foram os gestores deles. Então, eu acredito que isso foi um maior fracasso, tá? Esse fracasso foi de aprendizado. E é por isso que hoje, dia 4 de julho, você está pegando mais um insight para você que está no empreendedorismo. Começar de novo. Você não levantou porque você não conseguiu superar esse fracasso. Esse foi um dos maiores fracassos de 2020. Eu lembro como se fosse hoje, dia 19 de março de 2020. Eu estava um dia na Amada Caldas Novas, lotado de pessoas, bonito. Tinha saído de um carnaval e em seguida nós viemos para março. 19 de março, né, o mundo foi surpreendido pela pandemia. E automaticamente pegaram várias pessoas, né, de surpresa. E aonde você estava ali com aquela caloria de ser humano, foi aonde você acordou e entendeu que sem pessoas nós não somos ninguém. A Amada Caldas Novas estava linda, maravilhosa. E um dia, na verdade, né, ela estava no deserto. Por quê? Porque nada tinha, que eram as pessoas. De você estar perto, né, de você poder abraçar, de você poder falar, né, a verdade do seu amor. Enfim, de ter aquele calor humano, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos e assim foi. A Fabiana comentou: acredito que o fracasso é muito subjetivo. Tudo depende da forma como você olha para os acontecimentos. Eu sempre tentei extrair o lado positivo de tudo que acontece e aprender com eles. Fracasso não é, na verdade. Todo fracasso é fracasso. O fracasso é tudo aquilo que você vai passar que não é confortável, que você realmente vai estar caindo na vala, você vai estar passando por um obstáculo, você vai estar passando por um problema, você vai estar passando por uma perseguição, ou talvez até mesmo, né, da sua vida espiritual, ou emocional, ou almática. Ou até um fracasso, por exemplo, de você perder um ente querido. Vários fracassos. Só que depende de como você está, né, realmente tendo a visão sobre o fracasso. O fracasso ele vem para você crescer. Aquele que bate na porta, a porta abre. Aquele que busca, encontra. Então, o fracasso vem para agregar valor. Sem fracasso, você não tem desafio. Sem desafio, infelizmente, você não vai conseguir, né, chegar aonde você precisa chegar. Então, entenda o fracasso e parte para cima. Assim como eu já falei várias vezes, vou repetir. Erre 1000 vezes, nunca as mesmas coisas. É sobre isso. Ramon: tenho 27 anos e ainda moro com meus pais. Mesmo tendo um emprego relativamente estável, sinto que estou parado no tempo. Sinto que fracassei em alguma área da minha vida. Você está com 27 anos de idade, já está na hora de você sair da aba dos pais. Tá? Você tem que entender o seguinte: a Bíblia diz que os filhos chegará um momento que eles têm que bater asas e voar. Eu havia falado para você da família 1, que é seus pais, família 2, que é seu cônjuge,
Família 3 é seus filhos. Seus filhos vai chegar um momento que eles têm que bater asa e voar. Então, está na hora de você voar. Está na hora de você realmente buscar, né, novos desafios. Desafio que vai fazer você crescer. É desafio que realmente vai tirar você do conforto. Qual que foi a outra pergunta mesmo, juntamente com o que ele falou aí? Não, ele só comentou, ele só deu um testemunho aqui que acredita que ele está parado na vida, parado no tempo. Outra coisa que eu vi você falando aí no seu comentário. Você falou o seguinte, sobre você estar trabalhando, né? Você está na CLT. Você trabalhar e você estar na CLT é uma ajuda de custo. Então você precisa de aumentar a pressão. Ajuda de custo é só um tempo, não é para você ficar. Ainda que você tenha 27 anos de idade, você não está novo, você não está velho. Mas está no momento de você acordar, né, e entender que coloca um tempo para você ficar, na verdade, trabalhando e já começar a se autodesafiar e empreender, né, e ser, na verdade, um cara que já vai já para um novo fracasso. A Lídia comentou: como lidar com a pressão social e o julgamento alheio após um fracasso? Sei do meu potencial e sei o que eu preciso fazer para sair dessa, mas às vezes essa pressão atrapalha nas minhas tomadas de decisão. A pressão sempre vai existir. Ela sempre vai existir. Você sabe, mas você não está conseguindo tirar do papel. Você tem um cronograma. Você tem até um mapa. Mas o que está faltando você é o quê? É você entender emocionalmente que realmente o fracasso ele vem para fazer você sair do conforto. E o conforto ele é ruim, né? Ele, na verdade, o desconforto, na verdade, ele é ruim. Vai tirar você da zona de conforto. Então, o que você precisa de entender agora nesse momento? Já que você sabe, né, o que realmente é o fracasso e como você sair do fracasso, você está precisando de colocar a mão na massa. Agora, só ir para a mão na massa, que você tem que ir para a guerra. A guerra realmente é difícil, você vai ter que ter armamento e, né, eu costumo dizer o seguinte, vou te falar para você, papo reto. Na guerra é que separa os homens dos meninos, tá? Então, se você sabe, você tem que entender o seguinte, você vai ser duvidada, você vai ser criticada, né? As pessoas não vão acreditar em você, vão te criticar, vão querer puxar seu tapete, vão falar que não vai dar certo, mas a única pessoa que vai ter que acreditar nesse projeto vai ter que ser você. Isso é algo individual, tá? Então eu tô lançando essa fala em você. Se você acreditar nela, ela vai entrar como uma flecha na sua mente e no seu coração. E depois você vai estar, como nós vamos estar aqui gerando conteúdo, você vai entrar um dia nessa live e vai contar para nós essa história de superação. O Pedro comentou: todos os empresários que eu conheço fracassaram mais do que acertaram. Então podemos concluir que o sucesso e o fracasso caminham lado a lado? Acredito que se tivermos resiliência e foco, tudo será uma questão de tempo até a colheita chegar. É isso aí, plantar. Só que, né, você tem que entender que é aquela história que eu acabei de falar sobre o cidadão que tinha uma jazida e ele estava bem perto ali de alcançar o seu objetivo, né, o seu sucesso, vamos dizer assim, que conforme você acabou de falar aí agora. Só que, infelizmente, ele abandonou. Ele até colocou força, passou, né, vamos dizer que ele foi aí 90%, né, para superar esse fracasso. Mas por devido a um vacilo, eu acredito que a maioria das pessoas, né, elas fazem desse modelo, ele entregou ali. Só que o pior não foi isso, o pior foi ele ter que começar uma nova história e superar novamente isto, né, e alavancar. Então, o problema, na verdade, não é você passar pelo fracasso. O problema é você ter que realmente chegar perto, emocionalmente, e superar algo que você, por falta de um metro, para você alcançar, né, e ir para uma nova fase. E era um negócio muito grande, era uma riqueza já grande, já que ele iria conseguir. E aí, você imagina só, tem quantas pessoas que ficam aí carregando um fardo pesado, e com arrependimento do passado. Imagina se esse cara fosse pegar esse fracasso dele de arrependimento porque ele não conseguiu chegar a 1 metro onde estava o ouro e vendeu essa jazida, entregou para outra pessoa e a outra pessoa foi lá sem conhecimento, sem nada. O cara que mexeu com ferro velho e foi lá, só cavou 1 metro. 1 metro. Sabe o que é 1 metro? 1
metro é menos do que o seu tamanho, sua estatura. E conseguiu chegar no ouro. E aí depois esse cidadão fica sabendo, na verdade, desse fracasso. Fracassos que, para mim, na verdade, esse é um dos maiores fracassos. E você tem que superar essa parada e bola para frente. O Diógenes comentou: comecei como auxiliar de barbeiro há 9 anos atrás. Hoje eu tenho 3 barbearias aqui em Catalão. Fechei minha primeira loja 10 meses após inaugurar, mas aprendi muito com todo o processo e tudo isso me fez ser mais forte e não cometer os mesmos erros. Acredite no propósito. Fracasso é desistir. Confesso para você que realmente tudo isso que você acabou de contar aí, a história, né? Ele faz você crescer. É bonito, né, contar essa história. É lindo. É igual, por exemplo, tem muita coisa que você vai ver. Na teoria é muito bonito. É fácil. Mas quando você vai para a prática, realmente ali sim vai separar o joio do trigo. É ali que você vai entender o que é fracasso e o que é superação. E o que é vitória. E o que é errar 1000 vezes nunca as mesmas coisas. Você passou por um processo. Você abriu empresas, abriu, né, outras e automaticamente conseguiu superar. Mas realmente na prática que separa os homens dos meninos. Então fracasso é isso. Fracasso é você realmente superar. Superar. E isto é que faz você crescer. Galera, essa live nós estamos entregando ela aqui com chave de ouro. Uma live de muita virada de chave. Eu tenho certeza que hoje todas aquelas pessoas que passaram por aqui, aquelas pessoas que vão vir ainda, né, assistir essa live, vai entender que uma história de fracasso, ela vai mudar a sua história. Se você realmente entender isso na sua vida, que você pode errar 1000 vezes, nunca as mesmas coisas, mas sim mudar a sua história hoje, e entender que o fracasso ele vai fazer você crescer todos os dias, e não ficar reclamando da sua vida, mas se inspirar na vida de pessoas que realmente alcançaram o que você ainda não alcançou, que você chama isso de sucesso, aí sim você vai para um novo nível. Por quê? Porque você vai entender que o que ele está fazendo é uma receita de bolo. Se você seguir aquela receita de bolo, você também vai chegar onde você almeja chegar. Assim como esse cara chegou, assim como essa mulher chegou. Você também pode fazer uma nova história com a sua história. Ou você, na verdade, pode fazer uma história de fracasso e nunca sair desse fracasso. E uma história de vitimista, uma história, na verdade, de reclamão, de ficar contando a vida dos outros e não lembrar que a única vida que você tem é sua e é única. Você não tem 2 vidas, você só tem uma. Você só tem uma oportunidade de escrever uma história que será contada no futuro para você, para os seus filhos, para os seus familiares e também mais ainda para você impactar, né, vidas, que é o que eu estou fazendo aqui agora, tirando o meu tempo, dormindo um pouco. Para quê? Para fazer isso aqui e acreditar que esse fracasso vai virar uma superação e que esse fracasso realmente, né, mais uma vez, eu vou vencer ele e eu vou mudar a página. E eu vou para um novo capítulo. E só vou crescer, e só vou para um novo capítulo se eu iniciar, se eu acreditar, se eu fazer todos os dias e entender que só fazendo é que eu vou aprender. Tá dado o recado, eu vou entregar ela com chave de ouro. Live MDV, mudança de vida, 5h47 da manhã, para você do YouTube e do Instagram. Entreguei tudo que eu tenho. Eu não vou reter nada. A partir de agora começa você também a entregar tudo que você tem. Porque é melhor ter para dar do que receber. Tamo juntas e juntos somos mais fortes.